Olá, queridos alunos, tudo bem? Mais uma aula de número 12, já fizemos 33 questões. Você já fez 33 questões? Eu só corrigi aqui com você, o trabalho é todo teu. Essa parte do curso eu brinco. Eu perco o tempo aqui, invisto o tempo corrigindo, trazendo a gravação para você, mas o trabalho maior é teu e isso é bom, porque segunda fase é a parte que o aluno trabalha bastante. Então vamos lá para a aula de número 12, para mais 3 questões. Dr. João, médico clínico geral, atende em seu consultório há 20 anos, sem ter constituído qualquer empresa, atuando, portanto, como profissional liberal. Levando-se em conta a responsabilização civil dos profissionais liberais, responda de forma justificada aos itens a seguir. A relação de Dr. João com seus pacientes ostenta a natureza jurídica de relação de consumo, tá? B. Neste caso, a responsabilidade civil do Dr. João deve ser subjetiva ou objetiva. E C. Em eventual demanda envolvendo o Dr. João e um paciente seu, poderia ser aplicada a inversão do ônus da prova fundada na teoria da carga dinâmica da prova? Gente, vamos lá. Então, tem relação de consumo? Tem, só que cuidado. Quando eu estou diante de profissional liberal, por mais que seja uma relação de consumo, e a relação de consumo por quê? Porque ele utiliza o serviço como destinatário final, né, o paciente, e o médico faz aquilo com habitualidade, é um serviço que ele presta, beleza, tá? Só que o profissional liberal, gente, ele responde subjetivamente, com culpa. Você até pode ter inversão do ônus da prova, mas precisa do elemento subjetivo, tá? Então, cuidado. Quando você for advogado, por exemplo, aí você eventualmente prejudicar o teu cliente numa ação. Você pode ser processado? Pode. Você pode ser responsabilizado? Pode. Mas a responsabilidade será subjetiva, mediante análise de culpa, e não objetiva. Então, cuidado com isso daí. Beleza? Com base nisso, você consegue responder as 3. Você vai ver. Olha lá a primeira. Sim, pode ser tida como relação de consumo, pois o Dr. João é uma pessoa física que presta serviços médicos, enquadrando-se no conceito de fornecedor. E os seus pacientes são os destinatários finais, como eu te disse, né? Relação de consumo, né? Artigo 3 mais o terceiro mais o artigo 2º, tá? É subjetiva ou objetiva? A gente já falou que ela é subjetiva, tá? Apesar de se tratar de relação de consumo, o próprio 14, parágrafo 4º, vai dizer que a responsabilização civil dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja, impõe a comprovação do elemento culpa, tá? E aqui só um detalhe, né? Nessa questão médica que aparece às vezes em prova. Professor, o médico, ele tem obrigação de meio ou de resultado? Melhor, os profissionais liberais como um todo, eles têm obrigação de meio ou de resultado? Primeiro, o que são obrigação de meio e de resultado? Obrigação de meio é se utilizar de todos os meios adequados para chegar a um fim, tá? Obrigação de resultado é garantir um resultado. Então, você como advogado tem obrigação de meio. Você não tem como garantir que você vai ganhar a demanda. O que você pode garantir é que você vai usar os meios adequados. Vai cumprir a legislação, vai cumprir os prazos, né? Vai usar a melhor técnica possível, isso você pode fazer. Agora, o resultado não sei. Um médico, professor, depende. Ele vai operar o meu coração, que eu tive um infarto, tá? Ele vai usar a técnica adequada. Se eu morrer, quer dizer que ele é responsável? Não, ele só vai ser responsável, né? Nossa, bate na madeira. Ele só vai ser... O senhor tem curso ainda para gravar, não pode morrer agora, é verdade. Ele só vai ser responsável se conseguir demonstrar que ele não usou os meios adequados. Agora, cuidado. O cirurgião plástico, né? A pessoa quer fazer lá um procedimento cirúrgico para ficar mais bonito, né? Tirar uma ruga aqui do olho, essas coisas que as mulheres fazem que dizem, eu tô feia. Tipo, não tem nada feia, ninguém notou isso aí, mas tudo bem. Aí fica horrível. Eu usei a melhor técnica possível, o problema é teu. Era uma obrigação de resultado. Você tinha que me deixar sem essa ruga e você piorou, né? Colocação de prótese de silicone, tem várias situações nesse sentido, e aí a obrigação seria de resultado, ou seja, garantir um resultado e não apenas o uso dos meios adequados. Fechou? E vem para a terceira, tá? Seria possível? Sim, gente, nesse caso, tá? É possível
desde que presente os requisitos legais do artigo 6º, inciso 8º do CDC. E hoje, né, essa questão ela é antiga, mas hoje a gente poderia pensar também na inversão com base no 373, parágrafo 1º do CPC. Prof, me diz uma coisa. Se tiver um artigo do Código Civil e do CDC que resolvem a mesma questão, o que eu faço? Uso do CDC e, se quiser, complementa com o do Código Civil. Só o do civil não. A lógica é a seguinte, sempre seja mais específico. Se há um dispositivo mais específico, utilize ele. Se quiser utilizar outros para complementar a sua argumentação, beleza. Agora não use o genérico só. Ou você usa só o específico, ou você usa o específico e mais o genérico. Massa? E aí, questão 35. Álvaro e Lia se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. Após 2 anos de união e sem filhos em comum, resolveram se divorciar. Que triste. Na constância do casamento, o casal adquiriu um apartamento avaliado em R$500 mil, onde residem. Considerando o caso e as normas, responda. Quais os requisitos legais para que Álvaro e Lia possam se divorciar administrativamente? Tá? Divórcio administrativo que ele está falando é o extrajudicial. Tá? Toda vez que alguém falar assim, eu tentei uma solução administrativa, você tentou uma solução extrajudicial. Não quer dizer que é no direito administrativo, não, né? Eu tentei resolver um problema com a TIM administrativamente, ou seja, foi direto com eles, não foi por intermédio do judiciário. Essa é a lógica, tá? E aí, considerando que Álvaro tem adquirido um tapete persa, eu não sei nem falar isso aí, tá, gente? Tabriz Mahri de lã e seda sobre algodão, avaliado em R$45 mil, meu Deus, mas não reste demonstrada a data em que Álvaro efetuou a referida compra. Será presumido como adquirido na constância do casamento? Fundamente. Por onde é que eu acho a resposta? Então vamos lá. Primeira coisa, divórcio, tá? Ele quer saber extrajudicialmente. Tem essa possibilidade? Tem, tá? Lembra você que para fazer o divórcio extrajudicial tem que ter acordo em relação a tudo, não pode ter filho incapaz e nem nascituro, né? No novo código é assim. Então vamos lá, tá? Os requisitos são consenso, né? Acordo sobre tudo, inexistência de incapazes ou nascituros e aí uma escritura pública, tá? E aí lá na lei ele vai te trazer a assistência de advogado, tal. Gente, a ideia é o quê? O básico é os requisitos, é o consenso e a inexistência de filhos incapazes ou nascituros. O resto, sendo isso, você pode fazer. Podendo fazer, é só ver o procedimento que está dentro do código, tá? Você notou que cai bastante procedimento especial na prova? Cai bastante. Mas é tudo coisa que está na lei. Sabe por quê? Os procedimentos especiais talvez sejam os temas que a doutrina pouco explora. Eu dou aula em pós-graduação em Curitiba, em outras cidades aqui, e é a maior briga entre os professores quem não vai dar procedimento especial, porque ninguém gosta. Porque não tem discussão, é só o que está na lei, é procedimento. Então a doutrina não evolui, eles também só cobram o que está na lei. Essa é a vantagem. Tem aluno, por exemplo, que faz direito prática penal. É mais fácil, tem menos peça. Tá, mas tem discussões teóricas bem mais complexas que não estão na lei. O código é muito antigo, desatualizado, tem muita discussão que vai contra a lei. Aqui não tem muito, não foge disso, tá? E aí a questão do tapete persa. E aí? Gente, os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento. Mas é uma presunção relativa ou é uma presunção absoluta? Presunção relativa é aquela que não admite produção da prova em sentido contrário. Presunção absoluta não admite produção de prova em sentido contrário. Relativa admite. Essa é absoluta ou relativa, prof? Relativa. Quer dizer que eu posso provar que eu adquiri com recursos meus só? Pode. Como? Exemplo, eu comprei um carro na constância do casamento. Aí me divorcio e minha mulher, eu quero metade do carro. Não, senhor, você comprou na constância do casamento, presume-se que é com recursos do casal. Presume-se do casal. Presume-se, relativamente.
Só que esse carro custou, tá aqui ó, 40 mil reais, tá vendo? Esse 40 mil reais foi exatamente o que eu tinha ganho de herança do meu pai antes de conhecer você, inclusive. Tá aqui ó, recebi a herança, tá aqui, peguei os 40 mil reais, apliquei e usei para pagar. Se eu conseguir comprovar, não vai entrar na partilha. Se eu não conseguir, vai presumir adquirido na constância do casamento. Olha lá. Como Álvaro e Elias se casaram no regime da comunhão parcial e não houve a comprovação da data da aquisição do tapete persa, que é um bem móvel, haverá a presunção de que o bem foi adquirido na constância do casamento, nos termos do 1662 do Código. Beleza? Tranquilinho? E aí vamos para a última dessa aula de número 12. Vamos lá. Marta foi convidada para participar como palestrante de um congresso que ocorreria no Uruguai. Após confirmar a sua participação no evento, Marta decide comprar suas passagens pela internet no site de uma famosa companhia aérea. Como não possuía voo direto que a levasse de Goiás para o Uruguai, Marta adquire um voo com escala em São Paulo. Padrão, né? Tudo para em São Paulo. No dia da viagem, ao chegar a São Paulo, lugar onde teria que fazer a troca da aeronave, a passageira é informada a respeito do cancelamento de seu voo para o Uruguai. Preocupada, Marta indaga se seria possível realocá-la em outra aeronave, mas recebe a notícia de que somente decolariam novos voos para o Uruguai no dia seguinte, ou seja, após o evento do qual participaria. Um saco isso, né? Inconformada com a perda do congresso, Marta propõe uma ação no juizado especial civil de seu domicílio, certo, né? Pode ser no próprio domicílio, postulando a reparação por danos morais e materiais em face da sociedade empresária. Em sede de contestação, a referida sociedade alega não possuir culpa, não havendo, portanto, responsabilidade. Com base no exposto, responda de forma fundamentada os itens a seguir. O argumento utilizado pela sociedade empresária em sede de contestação está correto? Gente, vamos lá, calma aí. Fiz besteira aqui, já não fiz mais. Gente, consumidor, responsabilidade é o quê? Objetiva. Você não teve culpa? O problema é seu. Não tô nem aí, tá? Vai indenizar? Vai. Então o argumento é válido? Não. Não por quê? Porque a responsabilidade do fornecedor é objetiva nesse caso. Vamos ver lá a resposta? Ó, o argumento não está correto, já que o CDC, que é aplicável ao caso, em seu artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Gente, tá copiando a lei aqui, tá? Mas você vê, com as tuas palavras. O dever de informação consta também do inciso 3 do CDC, ou seja, aqui trata-se de responsabilidade objetiva, ó, sempre citando os dispositivos, tá? Aí vem a B. Suponha que Marta, ciente da data da audiência de instrução e julgamento, não compareça e não comprove que a sua ausência decorreu por motivo de força maior. Nesse caso, qual atitude deve ser tomada pelo juiz? Gente, juizado, tá? Vamos lá. Juizado tem que ir nas audiências. Se o autor não vai, o processo é extinto sem resolução do mérito. Se o réu não vai, gera revelia e o processo julga-se antecipadamente. No juizado é assim. No procedimento do CPC não é. Faltou audiência, não tem revelia, não tem extinção. No procedimento do CPC, no procedimento do juizado, você tem audiência de conciliação e audiência de instrução. Tanto faz. Faltou em qualquer uma delas e você é o autor, extinção do feito. Você é o réu, revelia. Tá isso aonde, professor? Na lei. Ele não falou que é no juizado? Você tem que ler a lei do juizado na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver a resposta. Deverá haver a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante estabelecido no 51, inciso 1 da lei. Ademais, essa parte aqui, ó, tá? A gente vai sempre incrementando a resposta, né?
Considerando que a ausência da autora não foi justificada, deverá haver o pagamento de custas por parte dessa, consoante o parágrafo 2º do 51. Professor, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Na prova da OAB, é só eu responder exatamente o que perguntou? É, mas sempre fundamentando. Ainda que ele não peça para fundamentar, você tem que fundamentar. E segundo ponto, que eu sempre digo para o aluno. Você tem 30 linhas. Mostre conhecimento para o examinador. Mas cuidado, se você tiver o conhecimento. Tem aluno que responde mais do que é perguntado, mas escreve coisa errada. Aí não dá. Agora aqui, você já leu o 51. Você já viu o que acontece a extinção. Aí você lê o parágrafo 2º e fala, haverá condenação. Ah, eu vou colocar, porque está escrito. Ou seja, tem a ver, se é extinto, tem condenação em custas. Posso colocar? Posso. Então, você pode colocar algo a mais? Pode, desde que a tua resposta tenha relação com o que foi perguntado e desde que esteja certa a resposta, tá? E por favor, gente, por favor, não se esqueça disso. Você vai receber uma folha para a questão 1, uma folha para a questão 2, uma folha para a questão 3, uma folha para a questão 4, tá? A questão 1 vai ter lá, pergunta A e B, A, B e C, não sei, vou ter que ver o dia da prova. Se for isso, você vai fazer o quê? Já sabe disso, mas não custa lembrar. A, responde, papapá, pulou uma linha, B, responde. Eu só fiz do lado aqui porque não cabia, tá? Você não pode fazer um texto único para responder as duas. Você notou aqui, ó, que eu separei? Questão A, respondi. Questão B, respondi. Professor, precisa copiar a pergunta? Claro que não, eu só copiei aqui porque eu estou te dando aula. Você põe A, responde. B, responde. Às vezes é A1, A2, A3. Põe A1, A2, A3. Se tem mais de uma pergunta, precisa ter mais de uma resposta. Cuidado com isso. Muito aluno patina nisso na hora da prova. Fica nervoso, se emociona e esquece. Aí faz um texto corrido. Ah, eu respondi as 3 num texto só, porque eu escrevo bem. Vai perder nota. Sabe por quê? Se tem 3 perguntas e você fez um texto só, ele presume que tudo é para A. E a B e a C ele presume que você deixou em branco. E é uma presunção aqui absoluta, não admite prova em contrário, tá? Eu vou impetrar uma mandado de segurança. Vai e vai perder. Não gaste seu tempo, seu dinheiro com isso, não vale a pena. Então, atenção, se ele te perguntou 3 coisas, você tem que responder 3 coisas separadas para ele. Beleza? Fechamos então mais uma bateria de questões. Segue estudando, meu querido advogado, futura advogada. Tô junto com vocês, qualquer coisa, manda um WhatsApp aí para mim que eu te ajudo. Um abraço e até mais.